quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Olá, uma boa noite a você que está se ligando em nosso canal, a você que está sintonizando, buscando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, a você que está conectado em nossa página, a você, meu irmão, minha irmã, queridos internautas, recebam todos o nosso abraço fraternal e que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre Senhor Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, e que nós saibamos nos conectar agora em pensamento e sentimento com a misericórdia divina, no culto do Evangelho, no lar e no coração. Queremos lembrar a todos que poderemos deixar uma vasilha com água. Receberemos o tratamento espiritual conforme a nossa necessidade. Os bons espíritos estão nos assistindo, porque a determinação, a indicação e a orientação do nosso médico das almas nos fala: onde se reunirem duas ou mais pessoas em meu nome, eu estarei junto delas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está junto de nós.
Você que está no seu lar, você que está no seu ambiente de trabalho ou na via pública, você não está sozinho. Você não está sozinha. Seus anjos guardiães, os mentores espirituais, os espíritos familiares nos acompanham. Então, confiemos. Jesus está nos dando uma grande oportunidade. Ele sempre nos chama, vinde a mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer a nossa prece, confiantes nesta misericórdia e nesse amor, envolvendo as pessoas que nós queremos auxiliar com essas energias benéficas da oração. Senhor Jesus, nós estamos felizes nesta noite, com muita esperança e confiança nas lições que teremos para alimentar nossas almas, que também representa a luz da Tua misericórdia a iluminar nossa estrada evolutiva. Queremos agradecer, Senhor, mais uma oportunidade, pedindo, Senhor Jesus, que nos envolva, que nos abençoe, que nos ilumine, que nós tenhamos as comportas de nossas almas abertas a esses benefícios que sobre nós se derramam das esferas mais altas, por acréscimo de misericórdia. Que a Tua paz encontre guarida em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então nós vamos agora buscar em nossos arquivos as lições, né? Começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17. O capítulo 17 tem o título Sede Perfeitos. Estamos na lição do item 8, que é a virtude. Instruções dos Espíritos. Permita que eu só faça uma conferência aqui, gente. Uma correção. A virtude. A virtude, no seu mais alto grau, contém o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio e modesto são qualidades de um homem virtuoso. Infelizmente, elas muitas vezes são acompanhadas de pequenos defeitos morais que as prejudicam
e enfraquecem. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, já que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de exibir. Todos a percebem, mas ela se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eles mesmos fossem virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e o inteiro esquecimento de si. É a essa virtude compreendida e praticada dessa forma que eu os convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos encorajo a se consagrarem. Mas afastem de seus corações o pensamento do orgulho, da vaidade e do amor próprio, que sempre deformam as mais belas qualidades. Não imitem aquele homem que se exibe como um modelo e se vangloria de suas próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação esconde muitas vezes um monte de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalta a si mesmo e que ergue uma estátua à sua própria virtude anula, por esse simples fato, todo o mérito efetivo que ele possa ter. Mas o que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que faz o bem sente bem com isso, uma satisfação íntima no fundo do seu coração. Mas, desde que essa satisfação seja exteriorizada para colher elogios, ela degenera em amor próprio. Ó vocês, todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabem o quanto o homem está longe da perfeição. Não cedam jamais a tal erro. A virtude é uma graça que eu desejo a
todos os espíritas e cristãos sinceros. Mas eu lhes direi ainda: mais vale menos virtudes com modéstia do que muitas delas com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas estão se perdendo. E é pela humildade que um dia elas, a humanidade, as humanidades, deverão se redimir. Mensagem de Nicolas François Madeleine, Paris, 1863. Tão simples para o nosso entendimento uma lição como essa. Dispensa até comentários, mas vale grandes reflexões individualmente. Porque todos nós trazemos conosco alguma marca dos vícios que são contrários às virtudes ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Esses vícios, essas imperfeições que ainda nós trazemos e que, com certeza, nos fazem sofrer consequências da nossa ignorância, da nossa teimosia, da cegueira que nós trazemos em determinadas situações da vida. A maioria de nós que estamos aqui no planeta ainda temos dificuldades de reconhecer que trazemos esses defeitos morais. É a maior dificuldade que encontramos para o nosso aprimoramento espiritual. Porque se nós não admitimos que somos orgulhosos, com certeza, quando estamos num momento de meditação, de oração, quando estamos criando esse ambiente de oração, nos sentimos em paz, nos sentimos bem, nossas almas estão serenas, elevadas, porque a nossa mente está nos conduzindo nesse ambiente que buscamos, fazendo jus, trazendo a razão àquelas palavras de Jesus: buscai e achareis. Então vamos analisar. Todos nós, nesses momentos de harmonia e de paz, temos uma grande facilidade de entender as virtudes trazidas nas lições dos evangelhos, especialmente nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo nos evangelhos, porque foram vários livros escritos por vários discípulos e apóstolos que nos trazem as lições do Evangelho
no momento histórico em que Jesus esteve aqui. E então, em qualquer parte desses evangelhos, vamos encontrar as virtudes essenciais para o nosso crescimento espiritual, para nós encontrarmos a felicidade real que está no nosso mundo íntimo. Então, o que nós queremos chamar a atenção, porque trazemos essas dificuldades conosco, justamente a batalha do dia a dia. Quando estamos na agitação do cotidiano, quando estamos acelerados nesse ritmo em que a sociedade nos impõe, e nós deixamos exteriorizar, deixamos transparecer nos nossos atos, nos nossos hábitos, o que nós realmente somos. E às vezes nós não percebemos isso. É uma coisa tão natural que nós exteriorizamos que nós não percebemos. E muitas pessoas com quem nós convivemos não têm coragem de nos apontar essas falhas, esses erros. Mas nós trazemos. Nós somente paramos para analisar esses defeitos, essas imperfeições, quando algo nos dá uma sacudida. Quando nós encontramos um momento de choque emocional, em que nós então precisamos de voltar o pensamento para dentro de nós mesmos. Aí nós começamos a perceber, puxa, como é que eu fui agir dessa forma? A pessoa ficou magoada comigo e acabou acarretando tal situação. Então são várias, inúmeras situações que nós já passamos nesse sentido. Por isso, então, nós precisamos de estar sempre fazendo um questionamento conosco mesmo. Sermos sinceros frente à nossa consciência e buscar o que eu estou agindo, como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, e que às vezes não está deixando as pessoas com quem eu convivo mais à vontade na nossa convivência, mais próximas de mim, mais felizes com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas expressões. E então é nesse sentido é que nós precisamos de refletir. Então o Lacordaire ele nos chama a atenção quando nós queremos mostrar para a sociedade, para as outras pessoas, um tipo de personalidade que nós não somos. Olha essa reflexão que ele nos faz aí. Essa reflexão que ele nos traz. O que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Interessante isso aí. Porque no mundo moderno, no mundo das comunicações ultra
veloz, meios que nós ficamos até admirados. Como acelera o meio de comunicação de um momento para o outro. E nós então vemos tantas situações nos incitando a sermos uma pessoa que não somos na realidade. Um verniz superficial para que as pessoas possam nos admirar. E então são tantas situações que nós nos deixamos envolver pelos arrastamentos de querer estar em destaque na sociedade, nas mídias, que nós não percebemos. Queremos parecer o que não somos. Mas ele faz uma ressalva. Realmente, quando a pessoa, aqui ele está falando o homem, nós sabemos perfeitamente que o homem, nesse caso, representa o ser humano, homem e mulher. E então ele admite que as pessoas se sentem bem, com a satisfação íntima do seu coração quando estão praticando, exteriorizando uma coisa boa e são elogiadas. Mas então, se deixamos nos arrastar somente para colher elogios, para sermos admirados, para sermos referências, modelos, e vamos abrir um parêntese, modelo para nós que já conhecemos grande parte da verdade, nós não conhecemos toda a verdade. Nós que estudamos o Evangelho, que estudamos a doutrina espírita, conhecemos parte da verdade. Porque é uma promessa de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas então, modelo para nós só tem um: Jesus Cristo. Como nós vimos lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Mas o que é que nós precisamos de refletir? Existem vários representantes de Jesus, missionários, apóstolos, que sempre se dedicaram na história da humanidade a nos orientar, a vir nos encorajar. Vieram como missionários para nos encorajar a continuar a busca pelo nosso aperfeiçoamento. Sim, eles servem como referência, mas modelo perfeito é Jesus. E então precisamos de procurar sempre refletir nas palavras de Jesus. Qual é a parte que mais está movimentando e está fazendo com que a minha consciência traga esse chamamento? E às vezes nós nos sentimos até um pouco constrangidos com essa verdade da nossa consciência. Mas isso é normal, é necessário. Nós perceber a voz da consciência e dizer: opa, olha aqui. Isso aqui não está de acordo com os ensinamentos que você tem aprendido com o Evangelho de Jesus.
E então nós temos que dar razão a essa voz interior, que é a nossa consciência. Não é? E então, finalizando as reflexões desta lição, depois vocês continuarão, com certeza, meditar numa mensagem como essa, que tem um alcance muito profundo. Mas, para que possamos prosseguir com a outra lição, vamos ver esta última frase. Mais vale menos virtudes com modéstia. Modéstia, esse sentimento de simplicidade, de entendermos aquilo que somos, não é? De estarmos conscientes de que nós ainda precisamos trabalhar para melhorar. E então é menos virtudes com modéstia. Mas nós não vamos nos contentar com essas menos virtudes, com poucas virtudes. Temos que aproveitar, por mínima que seja, essas virtudes, por mais insignificantes que nos pareça, nos gestos, na forma de conversar com as pessoas. É o início para que nós possamos nos empenhar a trabalhar, porque daí nós vamos fazer com que venham a dar sementes e frutos para desenvolvermos outras virtudes que nós ainda não conhecemos, porque não trabalhamos o desenvolvimento nesse mundo íntimo nosso. E nós não vamos dar um salto. Não tem como nós adquirir uma virtude que está num patamar de um espírito de luz sem nós começarmos nos primeiros passos, corrigindo o que tem de contrário a essas virtudes. Não é? E então é pelo orgulho que a humanidade tem se perdido. É pela humildade que a humanidade vai se redimir. Estamos em fase de transição planetária. Essa frase aí deve ficar sempre fazendo um movimento de repetição no nosso pensamento. Orgulho, temos que trabalhar para não nos perder. Humildade, temos que desenvolver para que nós possamos nos redimir diante das leis divinas. É um momento de transição para chegarmos ao mundo de regeneração. E agora nós vamos ao livro Segue-me. Livro Segue-me, autor espiritual Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não se admirem, quero fazer uma observação, que essas lições de Emmanuel também vai nos movimentar para o mesmo direcionamento que a lição anterior, porque é só virtude que ele está nos apontando aqui, tá certo? Reclamar menos. Tudo
tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Palavras de Emmanuel. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente, tão só por exigir que se realize de certa forma aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar atenção e cortesia até mesmo àqueles a quem devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar. Na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. De modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem, seja no círculo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e provações aparecem quase sempre no mundo nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária, desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos à solução do problema as nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam e estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação
solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte, a favor de nós todos. E o programa celeste é reclamar menos e servir mais. Estamos percebendo aí mais uma das dicas que a espiritualidade maior nos oferece, como meio de nós buscar a nossa paz interior, não é mesmo? Estamos vendo nessas palavras de Emmanuel uma atitude que parece muito fácil, não é? É tão fácil nós falar assim, para de reclamar. Você reclama demais. Para os outros. É isso? Para nós falar para os outros, apontar que os outros estão reclamando à toa, é fácil. Mas quando nós vamos fazer uma introspecção e buscar fazer uma vistoria, fazer uma avaliação do que nós estamos vivenciando ou do que nós temos vivenciado na intimidade, a hora que nós começamos a ressignificar. Eu ouvi essa palavra hoje numa palestra e achei interessante. Essa palavra é muito importante. Ressignificar. Quando começamos a buscar uma ressignificação da nossa vida, dos motivos que nos levam a buscar uma forma de vida mais em paz conosco mesmo, com a nossa consciência, nós precisamos de aprender a voltar esses raciocínios, de parar de reclamar, mas é uma coisa muito mecânica que nós temos. E então achamos que as pessoas deveriam de agir como nós queremos. E as coisas deveriam sair como nós desejamos. É muito comum nós deixarmos de aproveitar um dia que poderia ser de mais alegria, de mais exuberância, de mais harmonia, com a verdadeira paz de consciência, porque nós não aceitamos determinadas situações corriqueiras, coisas pequenas, como Emmanuel está dizendo para nós aí. Costumamos recusar a atenção e cortesia. Olha que alerta. Nós implantamos a animosidade, onde a harmonia reinava antes. De graça, nós deslustramos um relacionamento familiar por coisas insignificantes. E então o pessimismo se instala, as queixas, os obstáculos então vão se ganhando proporções maiores porque o nosso orgulho, o nosso personalismo, a nossa vaidade vai fazendo com que isso se torne um obstáculo para nós
E então nós perdemos grandes oportunidades. Emmanuel está dizendo aí para nós, né? Temos que começar a criar esse hábito de refrear os impulsos que não estão alinhados com a paz, com a harmonia na convivência, respeitando as pessoas como elas são, dando a elas o direito de serem o que elas querem ser, de se expressarem da forma com que elas querem se expressar, sem nos deixar envolver por aquele clima de insatisfação. Às vezes a pessoa com quem nós estamos relacionando, por aqueles instantes, naquela parte do dia, não está bem consigo mesma. Está enfrentando conflitos, dificuldades, situações que nós ignoramos. E então elas tomam esses impulsos de uma expressão que nos magoa, um gesto, uma atitude, uma palavra, e nós então absorvemos aquilo de uma forma que contagia e nos adoece interiormente pelo nosso orgulho. Ah, mas fulano não podia ter feito isso comigo. Eu sou tão bom para ela. E então, naquele momento, nós criamos esse ambiente que é doentio. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase do orador José Carlos de Luca, que ele diz: a reclamação é uma bomba que nós soltamos no nosso ambiente. Não sei se é dele mesmo essa frase ou se é do mentor espiritual onde ele recebeu essa orientação, mas é uma frase que precisamos ter ela conosco. A reclamação é uma bomba. Se nós começamos a reclamar, aquilo contamina, adoece todos aqueles que estão presentes. Não é? É uma energia que a nossa mente está exteriorizando, e o que nosso pensamento exterioriza ganha forma, ganha campo no mundo espiritual. E então vai trazer consequências. Vamos parar para refletir o que nós precisamos de fazer. Entre outras colocações que Emmanuel faz aí, depois eu estou indicando a vocês para voltar a essa lição. Tão simples, mas detalhes que vai nos ajudar muito a nos sentir em paz conosco e a promover a paz no ambiente onde nós estamos convivendo com as pessoas. Dediquemos à solução do problema as melhores forças. O que nós temos de melhor. Os problemas que surgirem, sejam pequenos ou grandes, as melhores forças. Se é um problemão, confiemos. Deus tem a solução para aquele problema. Não podemos nos desequilibrar. Deus o sabe. Dediquemos à solução do problema as nossas melhores forças. Então, Deus tem a solução para cada situação que nós achamos um problema, uma dificuldade.
solução, buscando esquecer-nos, esquecer de nós, porque sempre nós colocamos o nosso interesse em primeiro lugar. Buscando esquecer-nos. Se nós começamos a pensar nas pessoas antes de pensar em nós, é meio caminho andado. Como nós demos aquele exemplo da pessoa que nos magoa por alguma situação. Ela está com um problema difícil que ela não está tendo forças para suportar e superar aquele problema. Toda pessoa que maltrata outra, que magoa, que fere, ela é infeliz. E então, esquecendo de nós para enxergar no outro uma pessoa pode ser que ela esteja doente, pode ser que ela esteja com conflitos interiores e não consegue se libertar daqueles conflitos, achar a solução para as suas dores, para os seus problemas. Nós então já estamos saindo de nós para enxergar na outra pessoa um ser humano igual a nós. Porque nós também temos situações assim. E não são poucas. Então, sermos mais úteis aos que nos cercam. Meu irmão, você hoje, aquela pessoa que nos magoa, você hoje não está muito bem. Posso fazer algo para te ajudar? Ou se às vezes não couber uma frase assim, vamos vibrar. Silencia. Existem situações em que o silêncio é a melhor resposta. Quando Jesus estava à frente de Caifás, que ele perguntou sobre a verdade, Jesus silenciou. Porque ele não entenderia a verdade. Não ia solucionar aquela situação naquele momento para aquele homem que só tinha orgulho no seu mundo íntimo, querendo se impor pela força. E então o silêncio é o maior remédio em determinadas situações. E se nós estivermos em paz conosco, silenciemos, vibremos, luz, paz, harmonia para aquela pessoa. E essa energia, somente no olhar, será o remédio para aquela pessoa. Ela vai entender sem nós falar palavra alguma. Ela vai absorver aquela energia porque está partindo de um coração sincero, sem querer humilhar, sem querer maltratar a pessoa. Convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte. Olha que colocação interessante Emmanuel diz aí. As leis divinas, a vida, estabelece em toda parte, a favor de nós mesmos, de todos nós. Reclamar menos e servir mais. Deixamos aí então essas reflexões, indicando nova leitura a essas lições em momento oportuno,
porque com certeza iremos colher novos aprendizados. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra que nós encontramos nessas lições que a espiritualidade maior traz para nós, sempre nós vamos dar sequência, que é somente um chamado. Não vamos esgotar o assunto das necessidades que trazemos, não é? Então, queridos irmãos, nós deixamos aí a leitura, as reflexões e vamos, nesses momentos finais, que é o momento da nossa oração, da nossa vibração, confiantes na companhia desses trabalhadores, os espíritos que nos assistem, eles que estão procurando nos orientar, nos inspirar, necessitando somente que nós criemos esse ambiente para absorvermos a orientação, a inspiração, mente com a mente do mentor, a nossa mente com a mente do mentor, pensamento a pensamento. Mas temos que trabalhar as energias do nosso sentimento para que o pensamento esteja sereno, tranquilo, e então nós estamos receptivos, não só nesse momento, que é um momento abençoado, não é? Pela presença desses espíritos, pelo envolvimento das energias de nosso Senhor Jesus Cristo, mas em todos os momentos, em todas as situações. Confiemos que sempre estaremos sendo auxiliados, dependendo somente da nossa atitude mental, da nossa elevação de sentimentos e pensamentos. E então nós vamos agora elevar os pensamentos e envolver as pessoas que nós queremos auxiliar. Vou pedir licença para me tomar água. Vamos envolver as pessoas que estão passando momentos de provações, de dificuldades. Pessoas do nosso conhecimento, do nosso círculo de convivência, entes queridos, familiares, companheiros de trabalho, dificuldades com a saúde física, saúde emocional, espiritual, dificuldade no relacionamento familiar, dificuldade financeira, em todas as situações. Deus envia os recursos, o amparo, a solução que estará ao nosso alcance. E esses irmãos também
recebem essas dádivas. Mentalizando aqueles que estão hospitalizados, aqueles em mesas de cirurgias, outros nas UTIs, enfermarias, e muitos irmãos nas clínicas psiquiátricas. Mas em cada ambiente, equipes missionárias, falanges socorristas, emissários da misericórdia divina, lá estão, não faltam. E precisam do ambiente favorável para o trabalho a desempenhar, no socorro, no alívio, no conforto espiritual. E as nossas energias irão contribuir, auxiliar nesse tratamento que os bons espíritos dedicam aos nossos irmãos e irmãs. Senhor Jesus, envolvidos nesse magnetismo renovador que exterioriza do vosso coração. Queremos, com um gesto de gratidão, oferecer em favor desses irmãos sofredores nossas vibrações, nosso pensamento, nosso sentimento fraterno, pedindo a tua bênção, para que essas energias possam ser direcionadas a esses que carecem de confiança, de esperança, de resignação diante dos desígnios de Deus. A tua paz possa envolvê-los, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos também envolver com a nossa prece as casas de repouso, os asilos, os orfanatos e creches, penitenciárias, cadeias e presídios, nesse clima de esperança e de confiança na justiça, a verdadeira justiça, porque temos consciência de que muitos estão reclusos, detidos, aprisionados pelas leis humanas injustamente.
mas temos a certeza que esses injustiçados, que não são poucos, são teus verdadeiros discípulos, dando testemunho para defender as tuas lições. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Todos eles são teus representantes para que a coragem se instale nesses ambientes de desequilíbrio, aonde o ser humano está acostumado somente com as coisas da matéria. Dá força a esses irmãos, assim como a tua misericórdia sustentou os cristãos que foram sacrificados no circo de Roma, nas fogueiras, jogados às feras. Dá forças a eles, Senhor. Fortalece-os, anima-os, mostrando um lampejo da verdadeira vida, como aconteceu com aqueles mártires que abriram caminho para os verdadeiros seguidores da verdade. Divino amigo, fortalece-os. Teus representantes são missionários. Ajuda-nos a oferecer a eles o melhor de nós. Nossa oração, nosso incentivo de perseverar no bem até o fim. Aquele que perseverar no bem será salvo. Divino amigo, tuas palavras nos enchem de alegria, de contentamento, na certeza do futuro que nos espera. Senhor Jesus, ilumina as nações, ilumina a pátria do Evangelho, ilumina teu povo, redimido, que hoje está tendo a oportunidade de testemunhar o sacrifício desde séculos buscado para a remissão dos nossos erros, dos nossos delitos. Fortalece-nos, Senhor. Finalizando as nossas vibrações, divino amigo, pedimos pelas nossas famílias, pelos entes queridos, muita paz e muita luz. E para nós, humildes trabalhadores, pedimos força, coragem, sabedoria, para também oferecer o melhor de nós, aonde for necessário. Em teu nome, Senhor Jesus. E assim, divino amigo, queremos finalizar com muita gratidão nosso culto do Evangelho no lar e no coração. Que a tua paz, a tua luz envolva
cada lar, cada família, cada irmão e irmã nesses momentos de turbulência. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim, agradecidos a todos esses que nos acompanharam, encarnados, desencarnados, e que possamos estar novamente em novas oportunidades, com a permissão de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos agora finalizando, lembrando que amanhã vamos ter, às 21 horas, o Evangelho Redivivo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.